Oi, gente, tudo bem? Hoje eu convidei meu chefinho, o Daniel, o diretor da Force. Vem cá, Dan. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Hoje ele vai mandar um treinão aqui com a gente, mas antes de mandar um treinão, ele vai passar um recado. É isso aí, hoje não tive como escapar. A Ana me convidou, vou dar um treinão aqui na Smart. E galera, eu queria trazer para vocês nosso sorteio exclusivo que tá tendo aqui na Smart. O kit da Force tá bombando nas redes sociais, a galera tá marcando, estamos tendo muito alcance, tendo muitas visualizações. Então assim, tem stories passando de 7 mil visualizações. Fiquei sabendo que o pessoal tá muito engajado. Bacana, e vamos ver quem vai ser o ganhador desse super kit que tá aqui na Smart. Quem será o próximo que vai estar fardado de Force Nutrition? Tem whey, tem creatina, tem pré-treino, tem coqueteleira, tem chapéu, tem blusa. Não tô entendendo por que vocês não estão marcando a gente nos stories, galera. É isso aí, bora pra Force, bora pra Smart, tamo junto. E eu já vou dar meu treinão aqui, que a Ana vai dar uma supervisionada, hein? Vai ser de perna? Será? Bora.